Então, alunos, vamos falar da nossa temática de hoje. Isso mesmo, ó, artigo de opinião. Como o próprio nome já diz, esse é um gênero textual onde o autor expõe a sua opinião. Isso mesmo, a pessoa que escreve um artigo de opinião, ele expõe a sua opinião sobre determinado assunto. E para que o seu artigo de opinião seja bem elaborado e que convença o leitor, é preciso que ele saiba tudo sobre o tema. E também é importante que ele exponha somente coisas verídicas, assuntos verídicos, ou seja, coisas que realmente existem e assuntos verdadeiros, não é mesmo? Qual é a característica do artigo de opinião? Bom, tem uma introdução, né? Porque ali na introdução ele já expõe o seu ponto de vista. Tem o desenvolvimento, que é o porquê ele pensa daquela forma sobre determinado assunto. E a conclusão, onde ele vai concluir o assunto. A conclusão do artigo de opinião pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é propondo aí uma solução para o que foi apresentado anteriormente. No caso, nosso exemplo aqui, né, do livro didático, o autor fala vários motivos, né, expõe vários motivos do porquê as crianças não podem trabalhar, né? E ele no final, ele finaliza propondo uma solução para que o trabalho infantil não aconteça, que ele acabe. Certinho? Então, artigo de opinião é um texto onde o autor expõe a sua opinião, o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Vamos ler aí o nosso artigo de opinião, o exemplo que o livro didático nos deu? Olha só, então aqui temos o título, né, do nosso artigo de opinião. Temos aqui o artigo e a gente pode ver também que no artigo de opinião é de fundamental importância que o autor assine, né? Assine. Então aqui, ó, aqui tem, né, o nome do autor e aqui também tem o nome do autor. Vamos ler aí sobre qual é a opinião, né, desse autor, que é o Hélio Mattar. Vamos lá? Por que criança não pode trabalhar? Esse é o título. Criança não pode trabalhar por um motivo simples. Porque ela está muito ocupada sendo criança. Ser criança é ter a liberdade de fazer uma porção de coisas. Ir à escola, brincar, ler, praticar esportes, conviver com outras crianças. Ser criança é ser livre para inventar brincadeiras, fazer descobertas e, aos pouquinhos, aprender a ler o mundo, ou seja, aprender a compreender tudo que tem à sua volta. Quando uma criança trabalha, não sobra tempo para brincar e estudar. As crianças que trabalham, ao invés de papel e lápis, usam enxadas e pás. Em vez de conviver com outras crianças na sala de aula, elas passam o dia cercadas de adultos, suando a camisa em lavouras, em carvoarias, em lares de estranhos, em lixões e nas ruas. Aqui o autor citou vários lugares que as crianças trabalham, né? Que existe o trabalho, né, infantil. Muitas vezes essas crianças se machucam trabalhando. Algumas carregam objetos ou sacos pesados que lhes dão dores nos braços e nas costas. Outras se queimam, se cortam, ficam doentes. Para elas, a liberdade de brincar, estudar e jogar é somente um sonho, enquanto descansam para mais um dia de trabalho. Infelizmente é uma triste realidade, né? Para garantir todas essas liberdades foram criados os direitos da criança. No Brasil, esses direitos estão na lei. Eles compõem o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA.
Segundo o ECA, toda criança tem direito à vida, à saúde, à liberdade, à dignidade, à convivência com a família, à educação, ao lazer e a muitas outras coisas. O ECA diz com todas as letras: abaixo dos 16 anos é proibido trabalhar, mas estar escrito na lei não é suficiente. É preciso que os governos, as famílias e as empresas estejam atentos e prontos a ajudar as crianças que trabalham, tirando-as dessas atividades, garantindo que elas possam estudar e ajudando suas famílias a acolhê-las com dignidade e carinho. Bom, tá vendo aqui que ele já deu aí uma proposta de solução para o problema em questão? Isso, ele já deu aí outra opinião. Então, ele já deu aí uma proposta de solução para o ponto de vista que ele apresentou lá no primeiro parágrafo. Hélio Matar é diretor-presidente da Fundação Ambric pelos Direitos da Criança e do Adolescente e presidente do Instituto Acatu. Bom, pessoal, os artigos de opinião, eles podem estar disponíveis em jornais, revistas, tá? Geralmente, igual essa aqui, ó, esse artigo de opinião, ele está aqui na Folha, no jornal Folha de São Paulo. Isso mesmo. Então, aqui a gente pode, então, concluir que uma pessoa, para ela escrever um artigo de opinião, ela tem que entender bem, né, sobre o assunto, sobre o tema que ela escolheu. Para dar a opinião dela, ela tem que ter o quê? Argumentos, fundamentos verídicos, né, sobre tal tema, sobre tal assunto, não é verdade? Então agora, pessoal, vamos aí realizar as atividades da página 230 e 231 e 232 sobre o artigo de opinião. Vamos lá?